Nesta atividade, analisa-se o movimento de um corpo, traçando a função por ramos que o descreve e utilizando as potencialidades da aplicação gráficos e geometria. Movimento de corpos, função por ramos e pontos de interesse. Um corpo descreve uma trajetória retilínea durante 20 segundos. Nos primeiros 10 segundos, a sua posição é descrita pela expressão x igual a menos 10 mais 5t menos 4t quadrado. Nos últimos 10 segundos, a posição obtém-se pela expressão menos 1110 mais 75t. Tendo em conta as informações fornecidas, responda às seguintes questões. Primeira questão: qual é a posição mínima atingida pelo corpo? Vamos começar por recordar que o instante em que ocorre a inversão de sentido do movimento corresponde, neste caso, ao mínimo da função. Para tal, precisamos de o determinar, abrindo um novo documento na página de gráficos. Na linha de entrada, vamos clicar na seguinte tecla para obter uma função por ramos. No primeiro ramo, vamos introduzir a expressão menos 10 mais 5x menos 4x quadrado. Para um intervalo de x entre 0 e 10. No segundo ramo, vamos introduzir menos 1110.0 mais 75.0x. Para um intervalo de x entre 10 e 20. Precisamos ajustar a nossa janela para conseguir visualizar o gráfico. Para tal, menu, 4 janela, 1 definições da janela. Para x mínimo, vamos colocar 0. Para x máximo, vamos colocar 20. Para y mínimo, vamos colocar menos 400. E para y máximo, vamos colocar 400. Vamos deslocar a nossa etiqueta para melhor visualizar o gráfico. Neste momento temos então o gráfico do nosso movimento. Para determinar a posição mínima atingida pelo corpo, precisamos fazer menu, 6 analisar gráfico, 2 mínimo. Se vamos selecionar uma região à esquerda do mínimo para limite inferior e uma região à direita do mínimo para limite superior. Obtemos assim um mínimo com abscissa 10 e ordenada menos 360. Assim concluímos que a posição mínima atingida pelo corpo foi menos 360 metros aos 10 segundos. A linha B. O corpo passa na origem das posições em x igual a 0? Em caso afirmativo, em que instantes? O corpo passa pela origem das posições quando se encontra na abscissa 0, ou seja, nos zeros da função. Para determinar os zeros da função, basta clicar em menu, 6 analisar gráficos, 1, 0. Selecionar uma região à esquerda do 0 para limite inferior e uma região à direita do 0 para limite superior. Obtemos então um 0 para a abscissa 14,8 segundos. Sendo assim, o corpo passou pela origem das posições aos 14,8 segundos. Durante quanto tempo se deslocou o corpo no sentido positivo da trajetória e no sentido negativo? Para determinar o intervalo de tempo em que se deslocou no sentido positivo da trajetória, necessitamos saber qual o intervalo de tempo que decorreu entre o instante em que atingiu a posição mínima e a posição final.
Ora, como vimos na linha A, a posição mínima atingida pelo corpo foi no instante 10 segundos. Daí-se concluir que o corpo se moveu 10 segundos no sentido positivo. Para determinar o intervalo em que se deslocou no sentido negativo, basta calcular o intervalo de tempo que decorre desde o instante inicial até se atingir a posição em que ocorreu a inversão do sentido da trajetória. Ou seja, o corpo moveu-se no sentido negativo durante 10 segundos. A linha D. Qual a distância total percorrida pelo corpo? Para determinar a distância total percorrida pelo corpo, precisamos determinar a posição inicial e a posição final do mesmo. Para tal, vamos começar por determinar a posição inicial, fazendo menu, 8 geometria, 1 pontos e retas, 2 pontos sobre o objeto. E vamos clicar sobre o gráfico. Vamos modificar a abscissa para 0 para obter a nossa posição inicial. E temos então que a posição, ou que o corpo iniciou o seu movimento na posição menos 10 metros. Podemos repetir o procedimento para determinar a posição final. Para tal, voltamos a fazer menu, 8 geometria, 1 pontos e retas, 2 pontos sobre um objeto. Voltamos a colocar no gráfico e alteramos a abscissa para 20. Obtemos assim que a posição final será de 390 metros. Assim, a distância percorrida na parte negativa da trajetória foi de menos 360 menos 10 metros, totalizando 350 metros. E a distância percorrida na parte positiva da trajetória foi de 390 menos 360 metros, ou seja, 750 metros. Totalizando 350 mais 750, que foram 1100 metros. Assim sendo, a distância total percorrida pelo corpo foi de 1100 metros.